Greve global pelo clima leva milhares de manifestantes às ruas contra mudança climática. Interessante. Você precisa parar para olhar para cá. O Kennedy Castro, obrigado pela força. Rô Carvalho também está na área. Obrigado, Rô. Não sei se é menino ou menina, vou colocar como menino. Bom, pode ser Romário, pode ser Rosângela, sei lá. Greve global pelo clima leva milhares de manifestantes às ruas contra a mudança climática. Repare o que esse sistema está preparando contra a nossa inteligência. Nós já estamos adultos e nossa geração está indo embora. Mas a geração nova, ela está vindo justamente no momento em que uma engenharia social, genética e mental está sendo feita em longa escala. Greve é algo que ocorre numa relação entre, principalmente, trabalho de humano para humano. Por exemplo, um cara fica rico, não se sabe a custas de quê, e ele monta algumas empresas, por exemplo, para você ter uma ideia, de montadoras de carro, como a Volkswagen, a Ford e as demais. Os trabalhadores são convidados a alugar os braços, a vitalidade, em função da empresa. E chega um momento que esse homem que comanda a empresa, na visão dos empregados, começa a explorá-los. Então os empregados, agora, numa atitude legítima, João Cristóvão de Melo Júnior, numa atitude legítima, vão fazer uma greve. Essa greve é uma manifestação pública de que não há uma satisfação em relação ao ser humano que comanda a fonte de trabalho e renda deles. Natural, normal. É assim que nós vimos as coisas acontecendo até o presente momento. Agora, do mesmo jeito que eles estão humanizando as máquinas e robôs, dizendo, por exemplo, que a Amazon contratar robô, do mesmo jeito que eles estão fazendo uma engenharia mental, no entendimento das pessoas para mudar de uma vez por todas, e ninguém percebe, também em todos os aspectos do que nós conhecemos como a vida normal, comum, eles estão modificando de forma nociva e de forma totalitária, invasiva, abusiva. Agora você vê greve global pelo clima, greve contra Deus. Na verdade, Rosane Noronha, nós sabemos que não tem nada de história de aquecimento global. Não adianta tirar isso de nós. Afinal de contas, ainda não chegou a hora que existe a polícia do pensamento ainda, como está no livro do George Orwell. Nós não estamos nesta fase ainda da existência da polícia do pensamento. Então, o pensamento nosso é livre ainda e é garantido pela Constituição. Eu, Rubens, tenho total direito de pensar por mim mesmo e crer que não existe aquecimento global. Eles não podem me proibir de ver dessa forma. Você está entendendo? Então, para mim, e creio que para muita gente que está assistindo, não existe aquecimento global. E não existe mesmo. Não existe negócio de clima. Agora, se viesse a existir, é óbvio que seria algo que o Criador do céu e da natureza, que criou, o Criador do céu e da terra que criou a natureza, iria gerir e que gere isso. Então, se faz uma greve contra algo da natureza, está fazendo uma greve contra Deus? Porque contra um ser humano não é. Neste caso, a palavra não seria exatamente greve, porque greve é coisa de trabalhador, mas eles mudam o sentido da coisa para tornar aquela coisa mais nociva e mais, de garras de controle. Quer outro exemplo? Pirataria. O que é pirataria? Pirataria é a atitude de saquear navios que passam pelos mares do Caribe. É isso que é pirataria. Mas disseram que colocar uma radioemissora no ar, coisa que você vai mover ondas artesianas da natureza, é pirataria.
que você comercializar CDs que você gravou é pirataria. Sendo que pirataria é a atitude dos piratas do Caribe. Eles mudam o sentido. Por exemplo, terrorista. Claro, de início, terroristas são os personagens dos filmes de Hollywood, atribuído a pessoas do Oriente Médio. Depois, dos personagens dos filmes de Hollywood, que eles criam no papel e aí o cinema coloca nas telas, trouxeram isso para o âmbito da realidade, dizendo que o que aconteceu no metrô de Tóquio, não sei aonde, é ato de terrorista. Então, terrorista agora já está virando qualquer pessoa que faz qualquer loucura numa cidade, independente de ser pessoa do Oriente Médio, brasileira, ou lá de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ou seja, eles mudam o sentido da palavra para dar uma visibilidade mais atual e empoderada do desejo de domínio, tá certo? De poder, e as pessoas aceitam. Então, não é possível você ler uma matéria dessa da mídia e aceitar que isso aqui seja uma coisa real. Real de que tipo que você diz, Rubens? Real no sentido de ser algo que realmente acontece nos termos que a mídia divulga. Greve. Greve global pelo clima leva milhares de manifestantes às ruas contra mudanças climáticas. Então, após uma análise rápida, uma síntese desta questão envolvendo a engenharia, não só mais genética, não só engenharia social, mas engenharia mental, após essa análise em que eles colocam a palavra greve contra algo que é do clima, incabível, vamos ver a reação do gado, que é o mais nocivo e terrível. Olha aqui as milhares de pessoas em Nova York que foram às ruas protestar contra a mudança climática, das quais essa própria população é acusada de estar causando. Então isso é mais nocivo, estranho, inaceitável ainda. Como pode Diogo Figueiredo, André dos Santos Silva, meu amigo Faraó, meio sumido em Faraó, como pode dizer que está fazendo uma greve contra si próprio? O mundo, Silvinha de Souza, está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Uma greve contra os culpados. O povo se manifestando contra si próprio, pedindo o quê? Qual a solução nessa regra de 3? Mas, Rubens, eu não sei o que é uma regra de 3. A regra de 3 é ação, reação, solução. Cria um problema, o povo pede uma solução e eles aplicam o que seria a solução agora, mas que no momento anterior à primeira etapa da regra seria extremamente rejeitada pela população. Agora a população clama por ela. Ação, reação, solução. Aqui, a segunda fase da regra de 3. O mundo está em aquecimento acelerado e a culpa é do povo. É a primeira. A solução é o povo clamando numa greve pela resolução do problema, que é ele próprio. E a solução, na regra de 3, da ação, depois a reação. E agora qual será a solução? Isso é extremamente assustador. Eu escolhi para iniciar essa live de hoje, essa matéria, porque o tema da live hoje é o que nos resta esperar. O que resta a nós esperar, não dos Illuminati, não do sistema, não do governo. O que nos resta esperar deste gado maldito, cara. O que nos resta esperar do gado que sai às ruas para manifestar-se contra si próprio, colaborando em todos os sentidos com o sistema. Será que vai ser um bom negócio estar no meio desse estouro de boiada, em Nova York, em São Paulo, em qualquer grande capital do mundo, na hora em que começar a dança dos senhores do mundo? Na hora que começar o baile, a festa dos senhores do mundo? Será que vai ser bom estar no meio desse estouro de boiada?
Será que é esse gado aqui que vai nos proteger dos Illuminati? Ou é esse gado que está clamando os próprios Illuminati para ser destruído? Isso é coisa comum, é uma coisa fácil de entender, é uma coisa fácil de aceitar? Ou isso é algo extremamente assustador? Ver que o próprio povo, no final de época dessas, está clamando contra si próprio. Governo global pelo clima leva... Aliás, governo não, greve. Greve global, tudo agora é global, né? Pelo clima leva milhares de manifestantes às ruas contra mudanças climáticas. A palavra global parece tanto com anticristo, antimessias, não é verdade? Atos contra o aquecimento global. Peraí, o aquecimento global é um fenômeno da natureza, então é culpa de Deus? Ato contra Deus? Não, mas peraí, não foi causado por Deus, foi causado pelos humanos. Então é um ato contra os humanos? É contra os humanos ou é contra Deus, mas não é contra o sistema, porque o próprio sistema elabora, planeja, investe, gasta nessas manifestações. Eles mesmos, com dinheiro público, patrocinam isso. Atos contra o aquecimento global ocorre em 150 países. Parece que é o povo de cada país que tomou a iniciativa, Silvinha. Ricardo, parece que cada país e em cada localidade o povo por si próprio está pensando em tomar uma atitude para poder ajudar o planeta a se safar dessa. Parece isso. Porque o ato contra o aquecimento global ocorre, é uma coisa comum que ocorre, não foi planejado, manipulado, arquitetado, promovido, patrocinado pelo sistema, não. Ocorre, simplesmente ocorre, como a chuva. A chuva ocorre no campo, a chuva ocorre na cidade, a chuva ocorre... Que é isso, mano? É chá. É chá? Tá. A chuva ocorre em qualquer lugar. Então, uma ocorrência é algo que ocorre em qualquer momento, em qualquer lugar. E neste caso, essa palavra ocorre, ou ocorrem no plural, caem como uma luva para mentira. Porque na cabeça doentia do gado, recebendo uma alta dose de engenharia mental, não percebe que isso aqui é um engodo. Atos contra o aquecimento global, vamos traduzir, atos contra o povo, contra a existência humana da maioria, da sociedade, da massa falida, que está cada vez mais sem emprego, cada vez mais sendo carga e não locomotiva nesse trem. Tá certo? Atos contra o cidadão, organizados, orquestrados por uma verdadeira rede terrorista em 150 países. Você vê como é fácil a mídia manipulada botar a notícia do jeito que eles querem. Aqui como eles botaram. Isso aqui, gente, você que está desperto, não é parte de um esquemão montado por um sistema algoz que domina esse mundo. Não é essa mesma trupe que está organizando-se para fazer a redução populacional? Isso tudo você não percebe nas entrelinhas das próprias notícias deles? Então, quando eles falam atos contra o aquecimento global ocorrem, soa muito bem, porque parece que é o povo que organizou. Parece que cada pessoa pensou nisso em cada local e são as ruas, numa atitude totalmente popular, de iniciativa popular. Enquanto que o único poder que tem como criar um fato desse, criar um evento desse, em 150 países, é o grupo que domina esses 150 países, ora as bolas. Se não for grupo dominando 150 países de um jeito ou de outro, mas se não for um domínio intenso nesses 150 países, como poderá criar um evento dessa magnitude? Um evento que aponta para uma coisa, mas que, na verdade, diz respeito a outra. Aponta para o povo, por conta da manifestação popular, mover os olhos de Deus, ou os ouvidos de Deus, mover os ouvidos da natureza. Porque se você tem um objetivo, é bom pensar neste objetivo, como alcançá-lo. Se é uma greve global pelo clima, com milhares de manifestantes nas ruas, no mundo, contra a mudança climática, deve-se imaginar pelo menos qual é o objetivo disso. Será que isso vai fazer com que Deus,
Ou a gente pare de respirar um pouco, respire menos, já que é nós que estamos aquecendo? Ou Deus que deixou a gente fazer isso, trucide a gente, acabe com todos nós? Qual o objetivo disso? Agora, se você olhar pela mentalidade Illuminati dos dominantes, você vê o objetivo simples, da legitimidade. O que é dar legitimidade? É causar uma redução populacional, em que no final das contas está tudo documentado, olha aí, ó. O próprio povo pediu uma solução. 150 países, pessoas desses países, foram à rua para pedir que seja resolvido o problema do planeta. E o problema do planeta somos nós. Nós somos como um vírus, como uma doença. E eles, os senhores do mundo, são a cura. Lembra? Eu estou aqui repetindo o que você ouviu no filme Matrix.